Queridos irmãos, boa noite, a paz do Senhor. Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui juntos, né? Mais uma noite, mais uma vez aí para nós estudarmos a palavra de Deus, os contextos sobre a palavra de Deus. Nós estamos na página 345, né? Nós paramos nessa página na última aula e vamos falar um pouco dela ainda e darmos aí uma esticada naquilo que vocês já leram, dar uma pincelada, para nós falarmos um pouco hoje sobre a nossa proposta de aula, tá bom? Rogamos a Deus que nos abençoe, que nos dê graça, para que possamos, aí, nesse período, absorvermos tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que Deus tem, e estamos aí nessas aulas nos preparando para poder entrar, então, nos evangelhos, né? Então, tudo isso aqui faz parte de uma compreensão melhor para podermos aí entender um pouco mais os evangelhos que nós vamos ver nas próximas aulas. Pois bem, nós estamos na página 345 e eu quero falar com os irmãos um pouco sobre isso que vocês leram, né? Ficou aí como lição de casa para os irmãos estarem lendo essas páginas seguintes até a 350, acho que foi, né? 352, para poder fazer a leitura. E hoje nós vimos, então, dar aí continuidade na aula. Irmãos, nós estamos aí já algumas aulas, né, falando sobre o contexto, né, o contexto do, dos evangelhos, né? A matéria que nós estamos é evangelhos sinóticos. E para entrarmos, então, diretamente nos evangelhos, sem compreender todo o pano de fundo, seria difícil, né? Muitas coisas que nós estamos vendo aqui já nessas aulas, nós já conseguimos compreender algumas coisas que aconteceu lá nos evangelhos, né? Muita coisa ficou familiarizada nessas últimas aulas com isso que nós estamos vendo. Falamos um pouco sobre a importância da Septuaginta, né, para o povo judeu. Então, nós vimos o porquê da Septuaginta. Então, nós ouvimos falar muito sobre judeus helenizados, né, judeus helênicos. Então, o que que é isso, né? Então, a gente vê muito isso nos evangelhos. Nós vamos ver muito nos evangelhos a influência grega. E essa influência grega ela se dá por conta desse helenismo, né? Dessa helenização que o povo sofreu. Então, o povo de Deus foi levado cativo, né? Como nós sabemos, lá na Babilônia, passou por algumas lideranças, né? Como a Babilônia, a própria Pérsia, e sofreu muitos impactos, mas o impacto que atingiu de uma forma direta, cultural, religiosa, política, foi, então, exatamente esse momento aonde Alexandre, né, o Grande, ele, então, toma o poder. Então, essa helenização vem a partir daí, quando então o povo agora não está mais sob o domínio babilônico nem persa, mas sim sob o domínio romano, né? Nós já vimos tudo sobre isso. Então, nós estamos num contexto agora cultural, e esse contexto cultural que se inicia aqui na 344 da nossa apostila, hoje na página 345, são tudo coisas que nós já vimos um pouco lá atrás, né? Sobre contextos que nós vimos sobre grupos religiosos que surgiram debaixo de um contexto religioso daquilo que nós estudamos, né? Sobre o judaísmo, as suas instituições. Então, essa matéria, ela vem discorrendo sobre esse assunto, e tudo isso é necessário para, então, entendermos de uma forma mais apropriada os evangelhos, né? Então, essa influência grega que o povo sofreu, o povo judeu sofreu, foi a que predominou, aqui, né, se estendeu para os evangelhos. O próprio Jesus estava debaixo de um contexto
de então, esse domínio romano, né, na época de Jesus, na época de Paulo, então, tanto Jesus quanto os apóstolos, né, vão usar artigos romanos, artigos gregos, né, sobre aquilo que está escrito nos evangelhos, por conta desta helenização, né? Então, Alexandre Magno, né, o Alexandre o Grande, ele tinha como objetivo dominar o mundo. Então, ele se estende, né, vencendo aí, tomando posse de algumas províncias, e ao decorrer disso, ele vai então colocando, embutindo a língua grega, né? Como eu já disse, a língua grega ela ficou predominante nesse contexto. É como o nosso inglês hoje, né? O inglês hoje para nós é uma língua mundial, né? Se você tiver o inglês, você viaja o mundo inteiro, né? Então, o grego era como o inglês de hoje, né? Então, era uma língua universal, uma língua mundial que foi estabelecida. E esse helenismo, né? Essa influência helena, né? Helênica, ela foi imposta, então, por Alexandre nessa propósito, nesse desejo de conquistar o mundo, né? Então, nós temos isso que eu estou falando, está na página 345. E por que helenismo? Né? Da onde surge essa palavra? Essa palavra ela é uma palavra grega, né? Que expressa o nome da antiga Grécia, né? Então, ela vem do grego heleno, que significa que vem da antigo nome da Grécia, que é Helenas, né? Que era o nome da antiga Grécia. Então, Alexandre o Grande, esse sonhador, esse conquistador, ele tinha algumas influências, a influência do seu pai e também de um grande filósofo da época, né, grego, Aristóteles, que então andou junto com Alexandre, Alexandre caminhou com ele, e ele então pega essas duas influências e vem então nessa vontade, nesse desejo, nesse sonho de conquistar o mundo. E com isso, então, ele faz essa helenização, né, com todos os povos, incluindo aí o povo judeu, o povo de Deus, né? Então, como resultado dessa helenização, nós vemos muitos judeus também colocando o nome dos seus filhos, nomes gregos, né? Então você vê que vai mudando. Quando você olha lá para o Velho Testamento, o povo não estava sob essa influência, né? O povo era hebreu, né? Então agora uma nova geração debaixo de uma influência helênica, uma influência grega, então as coisas começam a mudar, inclusive até o nome de algum dos seus filhos começa então a receber nomes segundo essa influência grega, essa influência que foi helênica, né, conhecida como influência helênica. Então, nós temos tudo isso aí na nossa página 345, que nós lemos, deixamos aí como leitura de lição de casa, né? Nós temos aí a influência helênica também, ela é muito presenciada de uma forma muito forte, né, muito marcante nos evangelhos. Então, por isso que nós estudamos todo esse contexto, né? Nós vamos ver os escritos de João, os escritos de Paulo, falando muito sobre termos gregos, né? Quando você vê, por exemplo, João escrevendo lá no capítulo 1 do Evangelho, né? Que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, ele usa uma palavra que significa logos, né? Essa palavra é uma palavra grega, é uma palavra. Então você vê que vem de influência grega já, né? Então o evangelho, esse povo, esses judeus é conhecido como judeus helênicos, helenizados, né? Que estava sob essa influência. Você vai ver Paulo falando lá em Coríntios, em outras cartas, alguns termos que são termos gregos, né? Por exemplo, as profundezas de Deus, né? A forma de servo, a imagem do Deus invisível, são tudo palavras que Paulo usou nas suas escritas. Nós vemos lá em Coríntios, Filipenses, Colossenses, né? É um empréstimo
da hermenêutica alexandrina, né, que nós vemos aí Paulo usando, né? Que não aplica pelos judeus alexandrinos, principalmente porque é aplicada, né? Pelos judeus alexandrinos, principalmente por Filo. Então, todo esse pano de fundo histórico, cultural, religioso do Novo Testamento, ele pode ser resumido nos termos como se coloca, né? Dana, politicamente romana, culturalmente grega e socialmente pagã, né? E religiosamente grego-oriental. Então, é uma compreensão que nós temos, de uma forma geral, sobre essa helenização. Tudo bem, queridos? Amém? Então, eu não estou lendo aqui a página 345, mas tudo que eu falei está aqui nessa página. Então, eu estou fazendo um resumo do que está aqui, tendo em vista que vocês já leram, né? Essa página. Se vocês não leram com essa explicação, então vai ficar um pouco até mais fácil a sua leitura. Continuando nesse contexto cultural, nós também temos, como eu já dei aqui na introdução, a língua grega, né? Que esta língua grega, ela é a língua oficial do Novo Testamento, né, que é o grego koiné, agora na página 346, que não é uma espécie de idioma santo, mas uma língua universal falada pelo povo daquela época nas principais capitais do império, incluindo a cidade de Jerusalém. O termo koiné significa comum, porque foi uma língua franca, a língua comumente usada no comércio, na diplomacia e pela maioria do povo. Então, como eu estava dizendo, né, esta língua ela ficou predominante, uma língua universal, né, como hoje nós também temos uma língua universal, né, podendo assim dizer, né, que é a língua mais falada, ou mais usada, né, talvez não seja mais falada, mas a mais usada. Não somente a cultura, como também o idioma, era implantado por Alexandre e o seu exército por onde ele passava. O grego koiné chegou a dominar parte do Mediterrâneo e regiões orientais até o período bizantino, ou seja, no período de 330 a.C. a cerca de 395 depois de Cristo. Então, o grego koiné não era o único dialeto da língua grega. Havia outros dialetos, mas a base do koiné era o dialeto ático, né, que era uma antiga língua grega que era utilizada na atividade filosófica e na literatura no período clássico do idioma, que vai de 900 a.C. a 300, essa época das conquistas de Alexandre. Então, nós vemos que o koiné, assim como a maioria das línguas, né, ela tem os seus dialetos, né? O próprio inglês, né? Não sei se vocês sabem disso, mas tem o inglês também tem os seus dialetos, né? Tem lugar que você vai que é conhecido como uma língua inglesa, né? O inglês, mas quem não está acostumado com aquele dialeto acaba tendo que encontrando algumas dificuldades, né? Você vai, por exemplo, na meu Deus, na África, né? A língua predominante é o francês. Porém, lá tem vários dialetos, né? O próprio Brasil, né? É conhecido como muitos dialetos, diversidade de dialetos. Então, o que estava acontecendo aqui nesse período é exatamente isso, né? A língua grega, o koiné, é o essencial, era o predominante, mas também tinha aí os seus dialetos, né? Aí na apostila, nós temos aí, então, a ideia disso era toda de Alexandre, né? E implementada aí junto com o seu exército. O resultado disso foi para ter o dialeto comum de uma forma conversão, né? Que se eliminou algumas variações dialéticas para formar uma língua comum, né? Então, qual que era a ideia dele, né? Conquistar o mundo. Então, para isso, precisava também ter uma língua universal. O grego koiné é essencialmente o ático, mas também contém elementos dos outros dialetos. Esses idiomas se tornou universal pelos seguintes fatores: pela colonização,
né, pelos gregos, e foi espalhado aí nas conquistas, né, nos territórios, a qual eu já disse, ele vinha conquistando algumas províncias, então já embutia ali o koiné, a necessidade de relacionamento comercial, político dos povos gregos, que falavam outras línguas, dialetos, provocava uma fusão de todos os dialetos, o intercâmbio religioso realizado em grandes centros como Olímpia, Delos, Delfos, promoveu o solo fértil para que isso também, né, acontecesse, para esse fator. E as famosas conquistas realizadas por Alexandre foram as forças propulsoras para a universalização do idioma grego, né? Então, nós temos aí o maior legado que o cristianismo recebeu desse idioma foi a Septuaginta, né? É o Novo Testamento. Como eu já disse aqui na aula passada, algumas coisas começam a fazer sentido, né? Por que da Septuaginta? Por que da tradução? Porque agora o povo está helenizado. Essa geração, né, do Novo Testamento é uma geração completamente helênica, né? Debaixo de um contexto grego. Então, o Novo Testamento estava em hebraico. Então, isso o povo herdou desde lá da época de Esdras, né? Quando Neemias reconstrói os muros, Esdras vem então numa proposta de trazer uma reestruturação com a palavra de Deus. Então, Esdras começa isso lá atrás, depois do exílio babilônico, e vai se estendendo, né? Nesses 400 anos aí do período interbíblico. Quando entra, então, o Novo Testamento, nós já estamos debaixo de uma influência grega, e agora precisamos, então, com que os filhos desses judeus entendessem a palavra, né? Ou até mesmo alguns judeus que nasceram nesse contexto, a maioria, praticamente aqui todos, né? Porque teve o período de 400 anos, então é uma nova geração 100% helênica, helenizada. Então precisava do quê? Da tradução, né, do Antigo Testamento. Então nós temos a Septuaginta, né? Que é a tradução do grego para a tradução do hebraico para o grego, para que esses povos, né, para que esse povo judeu agora tivesse contato com a palavra de Deus, né, com o Antigo Testamento. Agora, então, começa-se a escrita do Novo Testamento. Né? Depois, agora com o povo já debaixo dessa influência grega, começamos a escrita do Novo Testamento, aonde nós temos, né, inicialmente os evangelhos, que é na tradução, que é na língua original, que é o grego koiné, e agora então nós conhecemos, né, e temos o Novo Testamento debaixo desta cultura grega romana, né, a qual foi imposta aí por Alexandre. Então, por isso é que nós vemos aí a necessidade da Septuaginta, né? Por exemplo, o estilo de Mateus é o menos distinto que o de Lucas. O estilo de Mateus foi influenciado pelo uso que ele fez da Septuaginta, enquanto o de Lucas é mais literário. Muitos se consideram o mais bela obra literária da Bíblia. Então, nós vemos aí essas influências na escrita do Novo Testamento. O Evangelho de Marcos, na página 345, está dizendo assim: ó, o Evangelho de Marcos tem um estilo mais comum, enquanto o de Hebreus, por outro lado, revela um grego extremamente polido, né, de algumas familiarizado com os escritos dos filósofos e os seus pensamentos. O estilo de Paulo é mais enérgico e está em uma boa forma literária. O grego de 1 Pedro é polido e culto, enquanto o de 2 Pedro é quase rude no seu caráter. O estilo de João, o Evangelho e as suas epístolas, revela que foi escrito por alguém cujo pensamento e idioma era o aramaico, né? O livro do Apocalipse, assim como Marcos revela um grego mais simples e comum. Então, toda essa diversidade de estilo, de autores neotestamentários, enriquece o texto bíblico e tornou possível a comunicação e a revelação de Deus e leitores como Teófilo, né, da alta posição social a quem Lucas dedica o seu evangelho, e aos leitores mais simples, aos cristãos romanos, por exemplo,
para que Marcos destina o seu evangelho. Então, nós vamos ver, né, irmãos, que essas escritas, agora debaixo desta influência, então, tem os seus alvos, né? Então, tem os seus alvos. Então, eles tinham essa preocupação, né? Quando você vai ler esses textos, você, então, começa a entender e estudar, você vê de toda essa influência grega e alguns divergem, né, com um grego muito polido, outros com um grego mais popular, né? Então, você vê essa divergência aí já no Novo Testamento, mas tudo isso era por conta do objetivo dos povos a qual, para quem estava escrevendo, né? Para quem ele estava direcionando a sua carta, né? Nós vamos ver nos evangelhos essa diferença, né? Que Mateus, ele queria atingir um público, Marcos escreve para outro público, né? E assim por diante. Lucas para outro público. Então, de acordo com o público que ele estava escrevendo, essa tinha essa divergência aí desse grego, né? De toda essa influência aí helênica. Tudo bem, queridos? Até aqui? Amém? Né? Então, tudo isso acontece, né? Vem acontecendo nesse período interbíblico e encontra-se no tempo de Jesus, nos evangelhos, agora no Novo Testamento, tudo isso que nós estamos estudando, nós vamos ver, né, daqui para frente, tudo isso. Aí nós temos ainda nessa cultura, nesse contexto cultural, nós temos a literatura judaica, né? Nós temos, então, a literatura judaica, que os irmãos também certamente fizeram aí a leitura, e depois nós temos os livros apócrifos, né? Que nós também encontramos na página 349. Na página 350 nós temos os livros pseudepígrafos, né? E aí vai, ó, tem bastante leitura para nós fazermos aí, antes ainda de entrarmos propriamente nos evangelhos, né? E depois nós temos ainda o problema sinótico, né? Quais são algumas curiosidades e coisas que nós precisamos ver ainda antes de entrar, né, no estudo de cada um dos evangelhos, né? Dos quatro evangelhos. Nós estamos falando de evangelhos sinóticos, são três, mas nós vamos aí também dar uma olhada no evangelho de João, ok? Então, vamos lá para a página 347. No período intertestamentário, houve um silêncio profético, né? Como nós já sabemos, Deus não se revela ao seu povo, como costumeiramente fazia, até a época de Malaquias, mas não se pôde dizer o mesmo sobre a produção literária entre os judeus nesse período. Não houve um silêncio literário. Olha que interessante, né? Ó, houve um silêncio de Deus, mas não houve um silêncio literário, né? Ó, muito pelo contrário, muitas obras foram escritas nesse período. A tradição oral recebeu a forma escrita e muitos tipos de literatura foram escritos pelos judeus, como história, ficção, sabedoria, o apocalíptico. Esses escritos foram classificados em dois grupos conhecidos como os apócrifos e os pseudepígrafos. O período de formação da literatura judaica é geralmente considerado como um período histórico, entre 200 a.C. a 200 depois de Cristo. Primeiro, o Talmud. É uma grande coleção de escritos da tradição oral memorizada que envolvia questões de interpretação acerca da lei do Antigo Testamento, que se originou no tempo de Esdras e se desenvolveu durante os séculos posteriores e foi preservado em forma escrita no Talmud judaico. A, a tradição judaica que a lei oral foi entregue a Moisés, juntamente com a lei escrita, para completá-la e explicá-la. A que era precisava ser adaptada às condições mutáveis de Israel. Esta é a crença comum até hoje entre os judeus tradicionais ortodoxos. Acredita-se que a grande sinagoga que se formou depois dos dias de Esdras
tinha autoridade para realizar essas adaptações. A lei oral era transmitida pelos homens da grande sinagoga, que, por sua vez, a transmitiam aos escribas ou aos rabinos, os quais, por sua vez, passavam fielmente de geração em geração. Há dois Talmuds, o da Babilônia e o de Jerusalém. O babilônico é 4 vezes maior e chega a aproximadamente 6.000 páginas grandes. O Talmud se divide em duas partes: a Mishaná, que é a lei oral desenvolvida por rabinos dos 2 primeiros séculos cristãos, e da Gemara, que é uma comentária sobre a Mishaná, que feito nos rabinos viveram no século terceiro. A Mishnah, ela se origina de Mishnah, que é uma coleção antiga da tradição rabínica, que continha a interpretação bíblica dos rabinos. Midrash, né? Midrash, algo assim a pronúncia. O vocábulo se deriva de uma raiz hebraica que significa sondar, investigar, né? Ou seja, descobrir um pensamento que não pode ser percebido à superfície. Olha que interessante, né? Então, tinha-se toda essa preocupação do ensino de algo que não se conseguia compreender facilmente, né? Pela superfície, então precisava de alguém para cavucar um pouco mais a fundo, né? É um tipo de discipulado, tá bom? Era a Midrash, era comentário sobre a lei e outros escritos do Antigo Testamento que começaram a ser feitos na época em que o remanescente voltou para a Judéia depois do exílio babilônico. A primeira foi complicada pelos Soferim, escritas do século IV a.C., visto que ela era mais antiga do que a Missaná, que estava vinculada diretamente às escrituras. Os judeus do primeiro século depositavam nela maior confiança do que na Misná. A Midrash se dividia em Alashot e Agadot, né? Então, uma consiste nas regras de prescrições legais, baseada no novo Pentateuco, baseado no Pentateuco, desculpa, desenvolvidas a partir da lei oral, né? Já outra, ela era baseada, deixa eu parar aqui, a Agadot, baseada nas escrituras como um todo, contém um misto de alegorias poéticas, narrativas populares, lendas, poemas nupciais, orações fúnebres, pesquisas filosóficas e parábolas encantadoras. Então, tudo isso daqui, irmãos, ainda é sobre o contexto cultural, tá? Então, nós temos aqui uma literatura judaica, como nós falamos aqui no começo, né? Que teve esse silêncio da parte de Deus, mas não houve intervenção nas escrituras, né? Na literatura, melhor dizendo. A literatura, ela se prossegue, né? Então, nós temos aí o surgimento de alguns livros, e nesse meio tempo nós temos esse Talmud, né? Que contém escritos populares a respeito de Jesus, que foram usados para ridicularizar os cristãos. O Talmud apresenta Jesus como um mágico, dizendo que ele aprendeu magia quando escreveu no Egito, e faz dele um impostor, né? E que se fez passar por Deus e que enganou o povo. O único manuscrito existente no Talmud babilônico foi produzido em 1343, que atualmente se acha em Munique, na Alemanha. Esse manuscrito foi editado em forma impressa em 1912. O Talmud de Jerusalém foi editado em forma impressa por L. Gisberg em 1909 e se encontra em Leiden, na Holanda. A importância do Talmud se dá pelo fato de que
as alusões à cultura e os costumes judaicos se encontram nos evangelhos, são encontrados com riquezas de detalhes no volume Talmud, né? Então, isso que eu li aqui, ó, essas seis ordens ou livros que estão subdivididos em 63 tratados que consistiam em 525 capítulos ao todo, né? E nós vemos aí algumas coisas historicamente muito importante, religiosamente também muito influenciadora, né? E ela estava aí debaixo dessas ordens, né? Ó, aqui nós temos aqui, ó, leis agrícolas, deveres religiosos, estabelecimento de festividade. Então tinha muita coisa escrita, né? Foi muita coisa escrita. Aí nós entramos então nos livros apócrifos. Os livros apócrifos, nós falamos um pouco sobre isso já aqui nas nossas aulas, né? Os irmãos se lembram dessa matéria que nós falamos sobre esses livros apócrifos, né? Que são coisas ocultas, escondidas, que é o significado da palavra, está na nossa apostila, ó, que vem do termo grego, coisas escondidas. Esse termo é aplicado aos livros que surgiram na Palestina, né? E foram usados por algumas seitas heréticas do cristianismo primitivo e guardados em segredo, né? Por isso que se conhece como apócrifo. Esses livros foram escritos em hebraico, aramaico e grego, e eles refletem o ponto de vista religioso dos tempos posteriores do Antigo Testamento, como certos acréscimos enfatizados, né? Então, nós não reconhecemos esses livros, não estão, né, na nossa Bíblia. Quanto ao caráter, esses livros contêm histórias, ficções, literatura, sabedoria e apocalíptica. Alguns dos termos mais abordados por esses livros são ressurreição do corpo, imortalidade da alma, angiologia, doação de esmolas, né? Os apócrifos não constam no cânon, como a gente estudou sobre isso, porque não foi encontrado neles, né, aceitação, por conta de não ter sido encontrado inspiração nesses livros, né? Então nós temos primeira e segunda Esdras, Tobias, Judite, adições de Esther, Sabedoria, e todos esses livros nós já vimos em matérias anteriores, então eu não vou explicar, porque já foi explicado anteriormente, tá bom? Então os irmãos leem sobre os livros pseudepígrafos, tá? Que nós vamos também dar uma pincelada aqui na próxima aula sobre isso, para a gente poder dar continuidade aí nesses últimos fatores dos panos de fundo dos nossos evangelhos. Tá bom, queridos? Nós vamos encerrar a aula por aqui. Eu não vou poder estar agora na segunda parte, então por hoje é só, tá? Porque nós temos acampamento, estou correndo lá para a chácara para poder receber a chave, receber alguns irmãos, fazer algumas coisas lá. Na verdade, fazer já alguns preparativos para amanhã, tá bom? Então, eu não vou esticar aqui a aula hoje, não vai ter o segundo vídeo, nós vamos finalizar nesse. Então, os irmãos se dedicam em leitura, porque esse período aqui é muito quebrado, né? Terça-feira também não vai dar para ter aula, porque ainda estamos em carnaval, melhor dizendo, né? Estamos em retiro espiritual, né? Feriado de carnaval é para nós, é retiro espiritual. Nós ainda estaremos na chácara na terça-feira, então nós só vamos voltar aqui na próxima sexta com as nossas duas aulas como de comum. Tá bom, queridos? Então, se esforcem nas leituras para nós já entrarmos na próxima aula sobre os problemas sinóticos e já correr com isso aqui para poder, então, finalizar a nossa matéria, que é o Evangelhos Sinópticos, né? E também o Evangelho de João. Finalizamos, assim, então, o nosso primeiro volume da teologia. Tá bom? Então, nós temos por objetivo, né, nesses próximos meses aqui, na verdade, nesse mês de fevereiro até o meio de março, já finalizar isso aqui, para entrarmos na nova apostila e finalizar aí a nosso semestre, tendo aí o curso básico de teologia finalizado com esses dois volumes. Tá bom, queridos? Então, dedique-se bastante nas leituras, que é bastante história, né? Aqui, bastante leitura.
para a gente poder fazer alguns comentários nas próximas aulas e já entrar, então, nos evangelhos. Se preparem para a prova que nós vamos ter mês que vem, né? Temos bastante coisa para revisar, para fazer, e eu vou falando com vocês no grupo, tá bom? Tudo bem? Gabriela? Tudo bem, combinado. Então, dedique-se aí, né, Jonas, nos estudos e nas leituras. Vocês são bons, né, nisso. Irmão Elias, Sim, pastor. e todos os irmãos que estão aí, né? Dedique-se aí às leituras e nós vamos aí tirando algumas dúvidas, acrescentando para a gente poder finalizar essa nossa apostila e já entrar em outra. Tá bom? Deus abençoe vocês, um ótimo feriado, um bom final de semana, para aqueles que vão acampar, um ótimo acampamento, né? Para aqueles que vão ficar aí na igreja local, cultos abençoados, seja sobre a vida de vocês, em nome de Jesus. Tá bom? Amém. Deus abençoe, pastor. Um Amém. abração para todos, viu, queridos? Amém, pastor. Vão com Deus. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Amém. Vocês também. Um beijo no coração.